Então, ó, vocês vão ter uma atividade para fazer aqui. Lá no final da minha apostila, na apostila de vocês, vocês vão encontrar esta folhinha de adesivos, ó. Olha os homens fazendo comida, pescando, plantando, tudo certinho aqui. E aí vocês vão colocar esses desenhos, vão tirar daqui do adesivo e colar nesses lugares aqui, ó. Mas cada um no seu lugar certo. E eu vou explicar. Então, olha aqui, ó. A maior disponibilidade de alimentos gerou a necessidade de criar modos de armazenar. Como, por exemplo, a produção de objetos, como aqui, ó, nós temos a cerâmica, a panela para fazer a comida, o cercadinho para domesticar os animais. Olha o homem aqui fazendo a faca para cortar. Aqui ele vai fazer o copo. As mulheres fazendo as roupas, ó, com tecido, fazendo o cesto para armazenar as coisas. Aí foi se inventando e criando mais objetos. Hoje nós temos uma variedade de objetos, né? Mas na época não tinha. E cada região tem o seu recurso, cada região tem o seu modo, já falei isso. Por exemplo, ó, na Europa, cria-se gado bovino. Na região do Crescente Fértil, carneiros e cabras eram domesticados. Na China, porcos e galinhas. Na China não tem vaca, tá? Muito raro. E na América Central, peru. Cada lugar tinha o seu animal de cultivo. Por quê? Devido ao clima. Cada lugar tem um clima, né? Então, aqui, ó, vamos ver o primeiro. Então, leia as informações a respeito do modo de vida. Ao observar os ciclos da natureza, os homens compreenderam o processo de nascimento e crescimento das plantas e, com isso, passaram a cultivá-las. Os grãos se tornaram a base da alimentação de diversos povos. O trigo e o centeio, a cevada e o arroz estão entre os cereais mais antigos cultivados no mundo. Olha o arroz aqui que nós vimos na aula de ontem, né? Lá de ciências. Então, ele vive no mundo inteiro, arroz. Ele cultiva no mundo inteiro. Muitos deles eram moídos e transformados em farinha, o que permitia a produção de pães. Eles comiam muito pão nessa época, porque não tinha panela para fazer o arroz, né? Demorou para surgir. Então, agora aqui, ó, eu vou olhar esses desenhos e vou ver qual que se encaixa lá. Qual que se cabe aqui na parte que eu estou falando da agricultura, né? Agora aqui, ó. Viviam em aldeias ou moradias construídas com os materiais disponíveis da região, como pedra, madeira, barro, entre outros. Aqui eu vou ter que colar mais 2 desenhos, ó. Então, ó, observem aqui para colar aqui. Passaram a fabricar potes de barro para armazenar alimentos, dando origem a objetos como cerâmica. Com isso, foi possível cozinhar alimentos que antes eram assados. Fazia fogueirinha lá, colocava no espetinho e assava. Então, qual desses desenhos se encaixa melhor aqui? Prestem bastante atenção no desenho que eu vou colocar. Agora, desse lado aqui, ó. Cerâmicas são artefatos feitos com argila, matéria-prima, principal substância que se usa para fazer as coisas, né? Agora aqui, ó, domesticavam animais para obter alimentos, como ovos, leites e carne, e para auxiliar no transporte de cargas. Carneiros, cabras, burros, gansos, porcos, boi, galinha estão entre os mais antigos animais domesticados, aqueles que vivem nos cercadinhos, ó. Qual foto que eu vou colocar aqui? Qual desenhinho que eu vou colocar que dá certo aqui, né? Aqui no de baixo, ó. Eu vou pôr mais um desenhinho aqui. Olha aqui, ó. Com o tempo, as ferramentas de pedras ganharam outros formatos para ater a novos tipos de trabalho. Metais como o bronze e o ferro também passaram a servir de matéria-prima para a produção de ferramentas. Qual desses desenhos eu vou colocar nesse quadradinho aqui? Agora, esse último aqui, ó. Qual desenho? Então, prestem atenção na leitura. Tecidos foram criados com fibras vegetais, como de algodão e linho, para a produção de vestimentas. Também foram confeccionados cestos
que serviam para armazenar alimentos e objetos. Qual desenho eu vou colocar? Então, observem. Aqui no desenho tem a mulherzinha fazendo os tecidos, o homem colhendo a palha, aqui, ó, para a construção das casas, o ferreiro fazendo as facas ou os objetos de cobre, né? Aqui, o outro fazendo os cestos de barro, fazendo os potes de barro. Aqui eles estão cozinhando os alimentos e aqui a mulherzinha está alimentando o porquinho que está no cercadinho. Então, observem bem os desenhos, prestem atenção na leitura de cada quadradinho desse, ó, para saber quem eu vou colar, tá? Façam uma atividade bem bonita, mandem foto para a professora.